Você tem as competências necessárias para ter sucesso profissional e ser feliz? Eu sou Sérgio Pellegrino, autor da Jornada Vocari, e hoje vou compartilhar com você mais um pouco da minha experiência profissional como gestor de pessoas e headhunter. Acho que essa é uma pergunta diferente, né? Se sua resposta foi sim, parabéns. É difícil as pessoas responderem com segurança a uma pergunta como essa. Mas, independente da sua resposta, eu gostaria de alinhar contigo um conceito sobre competência, né? Afinal, o que é competência? Existem dezenas de conceitos a respeito. Um dos mais conhecidos é o do CHA, as iniciais conhecimento, habilidade e atitude, né? Mas eu gostaria de compartilhar o meu conceito, aquilo que eu acredito sobre competências. Para mim, competência é ter atitude e saber usar o conhecimento para realizar determinado trabalho e entregar um resultado com qualidade, dentro ou acima do esperado, em um ambiente com valores em comum com os teus valores. Mas afinal, o que tem a ver os valores com a competência? Vou dar um exemplo aqui para vocês de uma profissional que atua em uma empresa global de grande porte, em que ela estava participando de um processo de inovação. E aí foi-se usada uma ferramenta nova, um software, onde foi preciso que algumas atitudes fossem corrigidas, atitudes das pessoas que participavam desse processo. E algumas tiveram uma resistência muito grande. E aí então diziam para ela, não, vamos só usar o novo sistema, mas vamos continuar fazendo como fazíamos. E aí então ela falou, não, mas nós não teremos o resultado que é possível com essa nova ferramenta. E aí então, ou seja, ela tem um valor, né, de qualidade, de otimizar a ferramenta e entregar mais resultado. Se não tiver esse alinhamento de valores entre as pessoas do time, de nada vai adiantar, né? A competência dessa profissional não iria aparecer como poderia, como deveria, não é? Portanto, é importante que haja esse alinhamento de valores entre o profissional e o ambiente em que ele está inserido trabalhando. As empresas também buscam valores junto a cada profissional. Não adianta ele ter apenas competências humanas e técnicas que nós vamos falar aqui à frente, sem que ele tenha valores em comum com a empresa. Por exemplo, o valor ética, né? Nós, durante a Jornada Vocari, a gente indica um filme lá chamado Corajosos, né? Muito interessante, onde um funcionário é colocado à prova pelo seu líder com relação à questão ética. E aí, se ele não tivesse demonstrado isso para o líder, que ele tinha esse valor ético, ele não teria sido promovido, né? Fica aí claro a importância, né, de se ter competências, né, alinhada sempre a valores essenciais. Algumas pessoas têm essa visão de que quanto mais conhecimento, mais competência, mais competente a pessoa é. Na verdade, isso é um mito, né? De que adianta alguém ter aí vários cursos, várias faculdades, se ele não aplica o conhecimento dele, né? Se ele não coloca esse conhecimento como de forma útil, né, para alguém, para a sociedade. Portanto, não adianta, né, ter conhecimento se a pessoa não tem outros atributos, principalmente a atitude. E aí, quando a gente fala em atitude, não é? A paixão faz toda a diferença. A paixão que cada um tem pelo seu trabalho, por aquilo que realiza. Não é à toa que um CEO de uma empresa de delivery em Istambul, na Turquia, faz questão de participar de processos seletivos e posições-chave da empresa dele, e quando ele foi perguntado, né, sobre o que ele mais buscava nesses candidatos finalistas, né, o que ele buscava identificar nas entrevistas, ele respondeu, é a paixão. Ele tenta identificar o que essa pessoa tem de paixão na vida e como essa pessoa vai poder aplicar isso na empresa dele. Esse CEO se chama Nevzat Aydin, se você procurar no YouTube com o título, o vídeo O Melhor Chefe do Mundo, você vai encontrá-lo por lá. É um exemplo claro do quanto a paixão, né, faz toda a diferença em qualquer profissão, em qualquer resultado de competência e de performance. Quando você tem paixão por aquilo que você faz, não importa o seu trabalho,
a sua resiliência, a sua resistência será outra para superar os desafios e obstáculos do dia a dia, de forma com que você entregue um trabalho com qualidade diferenciada que é percebida por todos ao seu redor, sejam colegas, o seu time e os seus clientes. 6 anos atrás, quando em uma reunião de pais da escola em que minha filha estudava, havia todo um tema que estava sendo discutido sobre, por exemplo, a dificuldade que os pais tinham para sair de casa, né, para sair de casa para o trabalho e deixar os filhos pequenos, mesmo que tivesse alguém cuidando, aquela dor que dá. E aí, então, quando a mãe de uma amiguinha da minha filha, né, disse uma coisa que ficou para mim marcada, foi para todos ali um exemplo, né? Então ela disse assim: puxa filha, eu vou trabalhar, né, porque a mamãe ama aquilo que faz, né? Ao invés de ela dizer que ela vai trabalhar para ganhar dinheiro, que a maioria de nós fala assim, né, quando vai trabalhar para o filho entender, ela fez questão de falar isso para a filha. Eu achei um baita de um exemplo, não é? Até para a filha, para que a filha, né, no futuro pense nisso, em trabalhar com algo que ela ame de verdade, como a mãe dela fazia. Então, após a reunião, fui procurar, né, pela mãe dessa amiguinha aí da minha filha, e perguntei: puxa, que bacana o exemplo que você deu, o que você faz? E ela me explicou que ela era designer de calçado feminino, né, de uma das maiores marcas do Brasil, né, de calçado, e de fato ela era apaixonada pela profissão dela, né, e isso ficou realmente marcante aí, e para nós todos, né, olha só que profissão diferente, né, mais uma, né, que talvez não seja comum, né, entre tantas profissões, né, ela era designer de calçado feminino. Eu quero compartilhar com vocês também como é que funciona uma entrevista de emprego baseada em competências. Vocês já devem ter possivelmente já passado por alguma, ouvido falar, né, entrevista por competências. Então é assim, como é que funciona? Para que a gente encontre o profissional mais adequado para uma vaga, nós temos um perfil do cargo, que é baseado em competências. Competências humanas, competências técnicas, nós vamos falar aqui mais à frente sobre cada um desses grupos. Agora, assim, como é que ela é conduzida a entrevista? A entrevista nós fazemos perguntas, né, sempre no passado, não é? Para que o candidato nos dê exemplos, alguma evidência de alguma coisa que ele fez, onde ele aplicou aquela competência. Então, por exemplo, eu estou conduzindo uma entrevista para selecionar um gerente comercial, né, que é uma vaga comum, não é? Quando a gente fala do tópico negociação, não é? Aí eu pergunto: me dê um exemplo da negociação mais difícil que você fez no passado. Então, a questão a nossa pergunta é sempre no passado, né? O que você fez? E aí ele vai ter que me trazer um dado real, um dado concreto, né? Porque se nós perguntamos o que você faria em uma negociação, ele pode dar uma resposta, talvez, a mais bonita possível, mas não a real, né? Para que a gente possa, de fato, medir se ele tem aquela competência, né? Se ele tem alguma evidência de ter aplicado aquela competência no passado. Ok? Então, portanto, é assim que funciona, né? Uma entrevista baseada em competências, né? Sempre ela é feita, quem está conduzindo ali a entrevista, ela é feita sempre com perguntas no passado. Então é importante que você, antes de participar de uma entrevista por competências, né, que você procure ali fazer uma reflexão sobre as suas competências, né, o que você tem aí de mais forte, sempre focando, né, as fortalezas, como falamos no nosso primeiro bate-papo sobre autoconhecimento, não é? Para que você possa vir com exemplos durante uma entrevista de emprego, enfim, para que você tenha sucesso. E afinal, quais são os tipos de competências? Nós temos basicamente 2 grupos de competências, né? O grupo das competências humanas ou sociais e as competências técnicas. As competências sociais são aquelas que estão sempre relacionadas a algum valor do indivíduo, não é? Como, por exemplo, a capacidade de criar, de inovar, a competência de
comunicação, de ser um hábil comunicador, né, também é uma competência humana, embora você possa também desenvolvê-la. A capacidade de liderar pessoas também é considerada uma competência humana, da mesma forma ela pode ser desenvolvida. Já uma competência técnica é aquela em que se aprende através de cursos, como, por exemplo, aprender um idioma estrangeiro ou dominar alguma ferramenta de informática. Essa é uma competência técnica. Um exemplo que eu sempre gosto de dar para ilustrar essa questão de competências humanas e competências técnicas é, por exemplo, imaginar um médico. Pode ser um médico com uma formação técnica excelente. Se ele não tiver ali sensibilidade, ter um atendimento humanizado e empatia com o paciente dele, de nada vai adiantar. Se ele estiver focando apenas o valor que ele vai receber pela consulta, ele vai ficar sempre muito preocupado com o tempo de consulta e não com a melhor solução para aquele paciente. Pode até se lembrar, se você for puxar pela memória, sempre vai ter um médico que foi indicado para você através de um outro paciente que ficou realmente, se sentiu muito bem atendido, através dessa sensibilidade que é sempre baseada principalmente em competência humana. É claro que para o médico é essencial que ele tenha todo um conhecimento técnico, baseado ali em conhecimento científico, mas de nada vai adiantar, ele não vai encantar pacientes se ele não tiver essa sensibilidade e ter um atendimento humanizado. Isso acontece com outras profissões, inclusive. Os melhores profissionais são aqueles que oferecem soluções singulares para cada cliente. Eu sempre acreditei e comprovei ao longo da minha carreira profissional que dinheiro é uma consequência de um trabalho feito com competência e paixão. Tem uma frase que eu gosto muito do Leandro Carnal, um filósofo e escultor, que diz assim: dinheiro não é a causa do sucesso, mas pode ser a consequência da paixão. Mas afinal, qual tipo de competência é mais importante para o sucesso na carreira? As competências humanas ou as competências técnicas? A resposta é muito relativa, não é? Porém, o que eu tenho constatado cada vez mais é que as melhores empresas, eu me refiro às empresas com melhores ambientes de trabalho e com melhor resultado financeiro, já que muitas estão concluindo e percebendo que felicidade no trabalho dá lucro, são aquelas que priorizam mais as competências humanas, aquelas mais relacionadas aos valores de cada profissional. E por isso elas estão cada vez mais investindo em processos seletivos em que investiga-se os valores de cada um e se vê se há um alinhamento de valores entre profissional e empresa, o chamado fit cultural. Até porque as competências técnicas, elas sabem que podem ser desenvolvidas mais facilmente através de cursos, onde cada um vai poder ter ali oportunidade para poder desenvolver, diferente das competências humanas, que já vêm com cada indivíduo. Bem, mas uma das principais competências que a gente pode e deve aprender é a competência para ser feliz, para superar os obstáculos que todos nós temos em menor ou maior escala em nossa vida, curtindo a jornada, apesar dos obstáculos que a vida nos impõe. Com gratidão sempre e com coragem para buscar os nossos sonhos. Essa é talvez a competência mais importante da nossa vida. Nós, da equipe Vocari, acreditamos que se você identificar as suas competências humanas e técnicas e alinhar com os seus valores, com aquilo que você acredita e também com o seu propósito de vida, com o seu Ikigai, você também encontrará a sua vocação para ser feliz. E esse é um dos principais objetivos da nossa equipe. Obrigado e até o próximo encontro.